A paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos, aos nossos amados irmãos nessa tarde, sejam todos bem-vindos ao canal do Servo do Altíssimo, um excelente almoço e que Deus abençoe a tua família nesse exato momento. Eu quero falar das características dos verdadeiros ministros, dos verdadeiros homens que honram e servem a Deus nesse momento. No livro de Mateus, no capítulo 10, verso 16, você vai abrir a sua Bíblia e vai me acompanhar nesse exato momento. Ele diz assim: Eu vos envio como ovelha entre lobo, portanto sede prudente como serpente, simples como a pomba. Ele fala de uma conduta o quê? Inofensiva no meio dos lobos. Quando eu vou levar o evangelho, eu não posso ser arrogante, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso. Entende? Eu tenho que ser o quê? Como ele fala, prudente e simples como a pomba. Eu tenho que saber me colocar e me expressar, sentir a dor daquele que está na biqueira, daquele que está entre a vida e a morte no hospital, daqueles que estão enfermos, daqueles que estão passando por luta, por perda de familiares. É disso que o Senhor está falando nesse momento. Conduta inofensiva. Cristo aqui é o pastor, ministros, ele fala. Amém? Em Mateus 15, verso 24, você pode ler, e depois Mateus 20, verso 26. Amém? Uma conduta inofensiva. Romanos capítulo 16, agora à tarde. Romanos 16, amém? Versículo 19. Em Romanos 16, verso 19, a palavra do Senhor nos diz assim, 16, verso 19. A vossa obediência é conhecida de todos, por isso alegro-me em vós, mas quero que sejais sábio para o bem e simples o quê? Para o mal. Conduta inofensiva, Filipenses capítulo 1, verso 13, negligência, conduta inofensiva, Filipenses 1, verso 10, e nome bom. E obediência, Hebreus 5, verso 8. Quantos se dizem ser de Deus e têm um nome escandalizado, envolvido em várias situações e N erro? Quantos que você conhece? E o pior é ser um pregador duro de ruim, um apóstolo duro de ruim, um bispo duro de ruim, um evangelista duro de ruim, fazendo coisas que não agradam a Deus e destruindo a fé dos outros, levando aquelas pessoas diretamente para o inferno, lançando na mão de outras pessoas que vão terminar de destruir com ela. Ela deixa de acreditar em Deus por causa desse tipo de pessoa, que às vezes não está nem aí com a obra de Deus, mas está vivendo o quê? Uma profissão falsa, fingida, tem toda aparência, mas não é. Mas o verdadeiro ministro, ele leva a palavra, prega, doa a quem doer. Goste ou não goste, vai ouvir, porque ele está com o Espírito Santo sobre a vida dele. Ele tem uma vida de jejum, uma vida de consagração, temor e respeito a Deus, em primeiro lugar. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aqui em Mateus 20, verso 26 também, nesse momento, capítulo 20, verso 26, o Senhor Jesus diz assim: Não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. O verdadeiro pastor, ele vai ser humilde. O verdadeiro apóstolo, ele vai ser humilde. O verdadeiro bispo, ele vai ser humilde. O evangelista, o diaconisa ou a diaconisa, ele vai ser humilde. Ele vai ser servo. Ele vai servir aquela pessoa. E aí então Deus passa a abençoá-lo. Porque ele é um verdadeiro ministro, um verdadeiro homem de Deus, que vai se submeter e se sujeitar à palavra de Deus, não ao homem. Ele está se submetendo ao Espírito Santo, a tudo aquilo que ele lhe ordena. Amém? Então ele está falando da verdadeira grandeza, da humildade e do verdadeiro que ministro. Amém? No capítulo 23 aqui de Lucas, verso 11, onde ele fala da verdadeira grandeza, 23, verso 11 em Mateus, ele diz: O maior entre vós será o vosso servo, a verdadeira grandeza. Lucas capítulo 1, verso 15, você pode ler também. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 4, nessa tarde. 2 Coríntios, capítulo 4. A honra e a glória é dada ao nosso Senhor.
2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2, a palavra do Senhor Jesus diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas, por vergonha, não agimos com engano e não falsificamos a palavra de Deus. Antes recomendamos-nos a consciência de todos os homens, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Aqui é o andar do crente, fazendo bem. A palavra aqui é sagrada, né? Os verdadeiros ministros, ele fala. E mau uso das escrituras que as pessoas fazem. Que agora há pouco você vai ver o vídeo anterior. O que eu falo? De uma profissão falsa dentro das igrejas. Assista o vídeo anterior, onde eu prego sobre esse assunto. Amém? Está ali, você pode ver. Então aqui no verso 12 ele está falando: pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha e não agimos com engano e não falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendando-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Verso 3. Se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os se perdem está encoberto. Verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de todos os incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quantos estão distorcendo a palavra? Tu pode ser o que tu quiser, tu pode ser mais do que Deus, tu pode ser acima de Deus. Espírito do anticristo, espírito do diabo. Como é que eu e você vamos ser mais do que Deus? Se nós somos criaturas, somos filhos do Senhor, para quem se batizou, para quem vive a verdade, para quem vive a realidade, para quem anda na fé, para quem anda na palavra. Não é para quem vive de qualquer jeito. Amém? É para quem serve ao Senhor. No capítulo 4, no 2 Coríntios 6, verso 4, ele diz assim: antes, como ministro de Deus, recomendando-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade e na angústia, nomeados por Deus, ministro, 1 Timóteo 6, verso 11, e verdadeiros ministros, 1 Tessalonicenses 2, verso 4, paciência e sofrer por Cristo. Andar com Jesus, tu vai pagar um alto preço. Muitas das vezes, tu vai ser decapitado. Tu vai pagar com a tua vida. As pessoas pregam um evangelho que é só rosa. As pessoas pregam um evangelho que é só amor. Elas não pregam o preço que tu tem que pagar para entrar no reino. Elas não pregam que tu tem que dar a tua vida por inteiro para Jesus. Eles ensinam que tu dê 25% para Jesus e fique com 75%. É o caso daqueles 3 jovens lá em Pernambuco, eu não me lembro a cidade nesse momento, perdão, mas é um caso de 3 jovens. Eram músicos da igreja, entraram na igreja e foram beber cerveja no fundo do boteco. O primeiro em nome do Pai, o segundo em nome do Filho, o terceiro no nome do Espírito Santo. E eles acharam que aquilo era balela, que aquilo era mentira, que aquilo não era nada. Mas Deus naquele dia usou o pastor e falou: arrependam-se enquanto é tempo, mas não quiseram. E Deus falou, os instrumentos que eles tocavam dentro da igreja, um por um, para não ficarem envergonhados, porque a igreja estava lotada, só um levantou e foi embora. E não aceitou o perdão de Deus. Muitos são assim, arrogantes, orgulhosos, hipócritas, são metidos, vive uma vida que não é de acordo com a palavra de Deus, vive de qualquer jeito, anda de qualquer jeito, e diz que é de Deus quando não é de Deus. O verdadeiro ministro paga o preço. O verdadeiro ministro, ele não tem nada a perder, só tem a ganhar, que é a salvação do reino. Agora, se tu está preocupado em perder a tua vida, sinto muito, o Espírito de Deus não está aí. O Espírito de Deus não está sobre a tua vida. Amém? O verdadeiro ministro, ele vai sofrer. Muitos dias ele não vai ter o que comer. Muitos dias ele não vai ter o que beber. Muitos dias ele vai estar enfermo. Muitos dias ele vai ter problema.
vai ter guerra, vai ter situações, mas ele está sendo preparado, aprovado, está passando pelo deserto para chegar na glória. Esse evangelho açucarado de mamão com açúcar não está levando ninguém a lugar nenhum, porque a palavra de Deus não está confrontando. Quem somos nós de verdade diante de Deus, eu e você, nesse dia, nessa hora? E quando estamos sozinhos? Será que nós estamos falando do amor de Deus para as pessoas? Será que nós estamos falando que há um Deus que salva, que cura e que liberta aos demais irmãos? Sim ou não? O que você acha? O que você pensa nesse momento sobre essa situação? Amém? Para nós encerrarmos, nós vamos no livro de Tito, nessa manhã. Nós vamos aqui, nessa manhã, em 1 Tessalonicense. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos encerrar com 1 Tessalonicense, no capítulo 1, verso 2, 4. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, ele diz: pelo contrário, como fomos provados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Aqui coração sendo sondado, favor divino, verdadeiro ministro, mordomia, né, que ele fala do evangelho, 1 Timóteo capítulo 1, verso 11, e da popularidade que eles tinham da época. E também aqui no capítulo 4, verso 1 aqui de 1 Timóteo. Amém? Mas também no capítulo 5, verso 14, ainda de Timóteo, o Senhor Jesus diz: exortamo-vos também, irmão, que ademoestais os insubmissos, e consolei os desanimados, e sustentai o fraco, e sejai paciente para com todos. Boas obras, dever de ademoestar, segundo Tessalonicenses 3, verso 12, verdadeiro ministro, segundo Tessalonicenses 3, verso 9, paciência e bem por mal, ele fala, e da represália. 1 Pedro 3, verso 9. Amém? E nós vamos aqui então em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 9 já. Ele diz: não porque não tivéssemos esse direito, mas por vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Bom exemplo, 1 Timóteo 4, verso 12, né? Verdadeiro ministro, 1 Timóteo 3, verso 2 também, diligência, e fala dos preguiçosos que faz aquela obra de qualquer jeito. Deus não aceita. Sinto muito te dizer, mas Deus não aceita uma obra relaxada. Amém? Aqui então em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, ele diz: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Ele fala da ambição santa, da conduta correta e da conduta inculpável. Tito, capítulo 1, verso 6, ele fala da poligamia, fala do verdadeiro ministro, capítulo 4, verso 12 aqui, e dos mestres da palavra no capítulo 11, verso 11. Então aqui, no capítulo 4, verso 12, ele diz assim o Senhor Jesus: ninguém despreze a tua juventude, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Verso 11. Manda essas coisas, ensina-as. Traduzindo para o dia de hoje, praticar a palavra de Deus, para que você possa ensinar os seus filhos. O esposo deve ensinar a sua esposa e os seus filhos, a todos os seus vizinhos, a quem quer que seja. Essa é a nossa função. Nós somos sacerdotes. Amém? Não podemos negligenciar a palavra de Deus. 1 Timóteo 4, verso 12, então: ninguém despreze a tua juventude, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato do amor e no espírito, e na fé e na pureza. Amor espiritual, conduta cristã e bom exemplo. E mestre o quê? Na palavra. Capítulo 6, verso 2. E os que têm senhores crente, não os desprezem, porque são irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles é que participam do benefício. São crentes e amados, ensina e recomenda essas coisas. Exortação, família de Deus, instrução, mestres nas palavras. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25, ele diz: corrigindo com mansidão aos que resistem na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento,
para conhecerem plenamente a verdade. Aqui ele está condenando a contenda, Tiago 3, verso 14, 1 Timóteo 2, verso 4, fala dos opositores, fala do arrependimento, a instrução, mestres da palavra, fala da mansidão, Tito 3, verso 2, fala dos perversos e da liberdade verdadeira espiritual. Amém? E para eu encerrar, 2 Timóteo 2, verso 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo, fortaleza espiritual, poder espiritual e a graça de Cristo. Apocalipse 22, verso 21, ele diz assim, na sua palavra: a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém. Ele fala amém, a segunda vinda, a iminência e a bênção apostólica. A honra e a glória é dada ao nosso Senhor. A palavra dele eu entrego na mão dele, e que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o teu comentário e deixe o teu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo às demais pessoas nesse dia. A honra e a glória é dada ao nosso Deus. Então, eu falei das características de um verdadeiro ministro. Não existe essa balela que quem é de Deus não sofre, que não fica enfermo, que não fica doente, que não fica isso, não fica aquilo. É mentira. Estude a Bíblia, meu irmão. Não se deixe, minha irmã, ser enganada pelos outros. Vá na Bíblia, vá na palavra. Que Deus abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus. Uma excelente tarde, abençoada a todos vocês. Amém? E um forte abraço aqui do tamanho do Rio Grande do Sul. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.